Eu fiquei algum tempo sem gravar os vídeos, até para dar tempo para que você visse os que já estão no canal. Tem muitos vídeos e à medida que eu vou gravando, às vezes eu vou gravando todo dia, alguns vão ficando para trás e as pessoas também. Então eu estou dando uma chance para que você veja tanta coisa que tem, mas a gente continua falando sobre muitos assuntos. E o assunto que eu quero falar agora é fruto de uma série de conversas que eu tenho tido com colegas profissionais de comunicação que, por uma razão ou outra, me escrevem e talvez observando o caminho que eu tomei, desde que eu saí de São Paulo, do rádio em São Paulo, e fui fazendo os meus caminhos a partir de outras mídias, de outras maneiras e de outras comunicações, e aí eles revelam alguma inquietude que sentem em relação ao que tem dito, ao que tem feito, especialmente nessa profissão que, antes de tudo, é uma paixão em comunicar, é uma paixão em se expressar, em dizer, em falar algo. Apesar desse vídeo estar falando mais diretamente com profissionais de comunicação, ele vale para tudo, ou para todos, já que hoje em dia todos nós, de alguma maneira, somos comunicadores, temos as nossas plataformas e redes sociais. Esse é o ponto de partida e é isso que eu falo muito para esse povo, para essa gente que comunica, mas que está inquieta, que fala, mas que não concorda exatamente o que diz, ou que diz, mas não fala tudo o que pensa, que sente ou que gostaria de dizer. A gente está vivendo um mundo completamente diferente, uma época pós-moderna de questionamento de valores, de questionamento de espiritualidade, de questionamento de paradigmas que foram construídos pela política, pela religião, pela nossa própria cultura, nossa própria maneira de nos enxergar como sociedade, como grupo, como indivíduos. Isso se intensifica à medida em que novas tecnologias também alteram a maneira em que a gente se comunica, se relaciona, se aproxima, cria vínculos. Claro que há críticas no distanciamento, claro que há críticas na virtualidade, que muitas vezes dificulta que ideias se completem, pessoas se aproximem. Olhares se cruzam de verdade, criam distanciamento e um hiato sobre as pessoas. Mas eu não quero abordar esse lado, não, isso fica para um outro vídeo. O que eu quero dizer para você, comunicador inquieto, rádio, televisão, jornal, jornalista, mas qualquer um, que sente que poderia falar mais e que não tem espaço, que sente que teria mais a dizer, mas não consegue. O conteúdo hoje é você. Aquilo que você tem a dizer, aquilo que se aninha em seu coração, na sua mente, encontra eco no coração de muita gente que de alguma maneira espera por isso. Eu estou falando contigo através de um videozinho gravado por mim, colocado no YouTube, improvisado, sem roteiro, sem TP, sem nada, mas que sai do meu coração e encontra eco no teu. E eu tenho, felizmente, recebido muitos retornos nesse sentido de gente muito querida que me escreve, que participa aqui do canal, que me manda e-mails, que entra no meu blog, ou no Facebook, ou nas redes sociais, compartilhando, justamente porque encontraram eco em algo que talvez já estivesse aqui dentro, mas não sabiam como expressar, não tinham as palavras ou os códigos para colocar para fora. Existe uma rede de expectativa que nos vincula e que nos conecta. De expectativa não é palavra, de ansiedade, de ânsia, de espera, de algo que talvez não se entenda e não se conecte com nada do que a gente enxergue como proposta nessa caminhada horizontal. Isso é o que une corações, isso é o que cria vínculos e que transcende palavras e que transcende confissões de religião, de fé, de dogmas. Se você tem algo a dizer ou acrescentar nesse sentido, dê o primeiro passo. Hoje nós temos redes sociais, blogs gratuitos, Facebook, Twitter, o YouTube e canais que não te prendem mais àquela mídia que você elegeu como trabalho. Eu estava conversando essa semana com uma repórter de uma televisão que dizia o seguinte: olha, quando eu saí do canal de televisão que eu trabalhava, as pessoas diziam, você está saindo dessa emissora que é o sonho de todo mundo. Mas ela falou, mas eu me sentia inquieta e me sinto ainda. O que essa inquietude que você sente pode gerar de material? O que esse incômodo que você projeta na falta de percepção da tua emissora, do teu chefe, do teu coordenador, do teu editor, o que isso pode trazer de bom para as pessoas? Coloque para fora.
Aproveite a tecnologia à sua disposição. Use as ferramentas que você tem. E quando a gente faz isso, quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente dá, sem pensar em grana, em vender, em receber, em ganhar com isso, naturalmente tudo vai se harmonizando conforme aquilo que antes saiu do seu coração. E aí você começa a enxergar. E os seus passos passam a ser, a partir dessa percepção, desse enxergar, coerentes com aquele valor que você nutriu e compartilhou de dentro de você. Então você está inquieto, inquieta, como comunicador, como comunicadora. Primeiro, o que você tem a dizer? Segundo, diga com as ferramentas, com os meios, com as opções que estão disponíveis para você. E caminhe. Um passo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Até você olhar para trás e ver o quanto você andou. Vai por mim. Eu estou te falando por experiência própria e por alguém que tem enxergado cada vez mais o mundo se reorganizar conforme um valor que eu cultivo aqui e que eu compartilho contigo. Espero que você tenha entendido e que você coloque em prática. Um grande abraço.